Mas é um Vasco do zero, o Vasco SAF não existe, ele vai passar a existir, a gente vai passar a entender o que é. Como àquela altura o Botafogo SAF também não existia, então era um papel em branco, era uma carta de intenções, na verdade. E a diferença, o que pesa a favor do Corinthians é de que é um projeto já existente, é um elenco já existente. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, né? Ele pode preferir montar do zero, mas assim, indiscutivelmente, é um clube que está hoje pronto para brigar por coisas maiores do que o Vasco. O Vasco está iniciando um projeto. Então tudo vai depender do que soa mais atraente para o Vojvoda. Se ele for sair do Fortaleza. Se ele vai, pode soar melhor para ele ficar onde está. É, claro. Né? Eu, sinceramente, tenho alguma dificuldade nesse momento de enxergar ele buscando algo além do que ele já fez pelo Fortaleza. Eu acho que a atual temporada mostrou que na realidade atual do Fortaleza, em termos de orçamento, profundidade de elenco, nível de investimento, você classificar para a Libertadores, brigar por uma vaga no mata-mata da Libertadores, tem se mostrado o ponto mais alto, mas tem cobrado um preço caro, que foi o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Acho que esse é o desafio. Ele conseguir dar esse passo além, fazer a equipe sofrer menos e continuar ambicionando o que não era comum para o Fortaleza, que é a Libertadores. Mas entre Corinthians e Vasco, a gente pode discutir aqui prós e contras, porque eles são muito distintos nesse momento, e eu sinceramente não sei o que mais vai mexer com o coração do técnico argentino, porque sinceramente, já falamos aqui, não acho que a principal questão vai ser o que o bolso dele vai dizer. Sim. Eu acho que vai ser o coração dele e o cérebro, a mente dele, o que ele pensa, para que tipo de projeto ele quer tocar. Um projeto autoral, um projeto em que ele vai ser a digital de fato, ou continuar um projeto que vem andando bem, como é o projeto do Corinthians nas mãos do Duílio. E talvez a grande dificuldade, André, seja entender esse Vasco, né? O Vasco é aquele clube que aquilo que você olha no momento, talvez não seja a realidade, mas a gente tá falando de um time gigante, mas que o milênio, esse século é ruim. Não é que assim, teve um ponto fora da curva ruim e voltou ao trilho. Não voltou. Pode voltar, então o Vasco tem todo o respeito, mas ainda é um risco, por mais que os ventos pareçam ter mudado porque bastante. É uma previsão, né? É algo imaginário, não no sentido de que nunca vai acontecer, mas não existe ainda, né? Um projeto. Por isso, a abordagem do Vasco, para qualquer treinador, se houver dividida, né? Se houver competição, vai ter que ser uma abordagem muito bem feita no sentido de mostrar solidez, as coisas que já estão acontecendo e aquelas que vão acontecer em termos de investimento no clube, na rotina de treinamentos, contratação de jogadores, algo que possa redundar num produto final que é o time de futebol bem superior ao que o Vasco mostrou nesse ano de 2022. Na época em que a gente tratou das possíveis escolhas do Luiz Castro, e aí a dividida entre Corinthians e Botafogo, as chamadas redes antissociais não gostaram daquilo que a gente disse aqui, porque a gente disse, olha, se o Luiz Castro, que é um cara que tem um envolvimento ao longo da sua carreira em categoria de base, desenvolvimento de jogador, projetos a médio e longo prazo, se ele for escolher em relação ao tipo de rotina que tem mais a ver com aquilo que ele gosta de fazer no futebol, ele vai escolher o Botafogo. Porque o Corinthians era um time que precisava ganhar ontem, como sempre é. Independentemente do nível de investimento no Botafogo, ele poderia começar a participar de um projeto que tem fases. E foi exatamente o que ele fez. Não se tratava de, o que é melhor, ser técnico do Corinthians ou do Botafogo? Isso é uma coisa. O que se encaixa mais naquilo que eu faço, o que eu gosto de fazer e aquilo que eu acho que eu sou competente. O projeto do Botafogo com investimento, SAF e uma escada em relação ao que o clube vai ser e o time vai ser nos próximos anos, ou o Corinthians com a situação do Silvinho ser demitido, etc. e tal. E aí ele escolheu participar do projeto do Botafogo e concluiu o ano de uma maneira bastante elogiável. Agora, tem aquela questão também que o Corinthians preferiria um treinador europeu e não apenas um treinador, e não um treinador estrangeiro. O Vojvoda nasceu na província de Córdoba, na Argentina, 45 anos atrás. Não temos informação sobre uma ascendência europeia, alguma coisa assim, um novo passaporte e tal. Então ele é um treinador argentino. E olha, isso não é fazer uma crítica a uma eventual preferência a um técnico europeu.
E dentro dos europeus, é claro que é mais fácil, por todos os motivos, escolher um português. Por causa do idioma, por causa do trabalho, a eficiência no contato, a comunicação com os jogadores. Se o Corinthians entende que o método, que a forma do Vitor Pereira trabalhar é algo que pode ter uma sequência melhor com alguém que tenha ideias parecidas, formado na mesma escola de treinadores, que é a escola portuguesa, com os mesmos conceitos, tá certíssimo, tá perfeito. A questão é, aí não se apresenta uma oferta, uma proposta para um treinador argentino, por melhor que ele seja. Porque você não pode querer tudo. Ah, mas e se não conseguir o português? Bom, se não conseguir o português, fica um pouco mais difícil. Tem uma coisa também que me chamou a atenção na matéria do Vinícius Nicoletti, é que ele informa que o Corinthians não vai entrar em leilão. Não é complicado você falar isso? Porque, não vou entrar em leilão. Aí você oferece um valor pro Vojvoda, aí o Vasco oferece um valor, sei lá, um pouco maior, e o Corinthians, então tá bom, não vou mais entrar, que eu acho que as coisas não são rígidas assim, né? Acho que quando o clube fala que não vou entrar em leilão, é porque o clube sabe qual é o seu limite também. E o Corinthians fica até confortável nessa situação, porque o pacote da comissão técnica do Vitor Pereira era um pacote bem caro, né? E dentro da realidade do Fortaleza, o pacote que se discute mais barato. Então, para o Corinthians, se der certo essa contratação, se de fato isso for discutido para ser por uma Libertadores, acho que hoje é um projeto mais consistente que o do Vasco. Hoje, talvez a longo prazo, por toda a estrutura que cerca o Vasco, seria bem tentador pegar esse projeto do zero também. Pois é, e é claro que o Vojvoda e a comissão técnica dele tinham um preço no começo da temporada e hoje tem um preço muito mais caro, né, no final dessa temporada. Só dessa semana ela subiu muito. Pela madrugada. Lógico. E ainda mais, né, logicamente, que quanto mais tiver procura, a oferta vai ficar menor e aí o preço vai subir. Olha, vamos seguir o nosso Sport Center falando agora de Copa do Mundo.